Fala pessoal, beleza? Nessa aula, dando continuidade então às nossas aulas teóricas sobre as luzes do V-Ray, a gente vai ver o funcionamento da V-Ray ES. E depois na aula que vem a gente finaliza com a V-Rayção. A V-Ray ES é o tipo de iluminação que vocês vão utilizar em dicróicas, em luzes onde a gente vai ter efeitos na parede, né, aqueles arcos, aquelas coisas. Iluminação focada, né, ela vai ter a sombra diferente da V-Ray Light, ela vai ter a sombra mais dura, tá? Então a gente vai utilizar essa luz para fazer iluminação em foco. Dá para fazer iluminação meio que geral também, dependendo do arquivo IES. O arquivo IES é um arquivo real de luz, né, do tipo da lâmpada que vocês vão utilizar. Então cada lâmpada ela tem, né, na luminária e tal, ela tem o seu arquivo IES. Tem alguns sites que disponibilizam, de acordo com a lâmpada, o arquivo IES para ter o mesmo efeito da lâmpada real. Então a gente consegue, com esse tipo de luz, né, trazer a iluminação real mesmo da luminária. É muito fácil de usar, tá? Tem alguns truquezinhos assim, mas que são bobeira, tá? A primeira coisa que vocês têm que prestar muita atenção é a escala do desenho de vocês, né? Se vocês estiverem trabalhando com uma escala tipo milímetros, às vezes até metros mesmo, a diferença da unidade vai ser meio visível, né? Vocês vão colocar ela, ou às vezes ela vai ficar extremamente forte e não vai conseguir baixar, ou o mais comum, que é colocar ela e não aparecer nada, né? Tentar fazer, por exemplo, o arco na parede, né, e não aparecer nada, pode aumentar valores que não aparece nada. O que acontece é que o valor vai estar muito alto para começar a aparecer. Então isso daí é um esquema de escala. Eu não sei a escala que vocês trabalham no Max, mas eu vou passar, né, o que eu sempre falei no Unit Setup. Essa é a maneira que eu trabalho: centímetros no System e meters no Display. Dessa maneira as luzes funcionam belezinha. A outra dica que eu posso dar é a localização dela, né? E aí eu vou mostrar aqui na prática as dicas que eu posso dar sobre isso. Bom, então vamos lá. V-Ray ES, Create, né? Lights, V-Ray ES. Eu vou criar essa luz aqui na vista front, por exemplo, ou na left, tá? Ou na front aqui que tá mais fácil. E vou fazer ela de cima para baixo. Observa aqui na vista top que ela tá em cima do meu teapot, né? Eu não vou mexer em nada nela, vamos só renderizar. Observa que talvez nada tenha acontecido, tá? A gente ainda não mexeu em propriedades dela, nada, então nada aconteceu. Aí a gente vai no Modify. São poucas coisas que a gente mexe, tá? Aqui a gente tem tipo o lance dela tá ligada, dela ter target, tal, rotação, esse monte de coisa. Não se preocupem com isso. Por quê? Porque a gente vai utilizar um arquivo IES pronto, né? A gente não vai ficar mexendo com rotações, com como vai ser a sombra, se vai, né, esse tipo de coisa. Então a gente vai fazer os seguintes passos, né, que é o que realmente vai importar para você na hora da criação dessa luz. A gente vai no IES File, clica no None, para pegar um arquivo. Tem várias bibliotecas sobre isso para download na internet, tá? Se você precisar de alguma coisa também, é só me pedir. Eu costumo utilizar dois arquivos, que são esses, o 1 e o 5, que acho que todo mundo que trabalha com 3D tem essa biblioteca de IES. O 1 seria para iluminação mais focada, né? Ele
dá o foco de iluminação. E o 5 ele abre mais a iluminação. Eu vou mostrar os dois para vocês verem. Eu vou começar pelo 5. Então vou selecionar o meu arquivo IES, ele vem para cá, ó, 5. Se eu der o render agora, observa já que houve uma mudança, né? Deu aquele clarão. Então aí quando acontece isso, vocês já sabem que não adianta se desesperar, não adianta perguntar em grupo de 3D, ah, pus a luz e ficou assim. O que que é? Vocês já sabem, né? Colocou a luz, ficou muito forte, o que que é? É a intensidade dela, né? É básico isso. A gente pega e tem que fazer o quê? Então, diminuir a intensidade da luz, tá? Não esqueçam desses detalhes. Pulando do IES File, e aí ele tem as rotações, tem o lance de sombra, né? A gente tem aqui o Cast Shadows, que é para receber sombra ou objeto, isso daqui tem que estar ligado, senão não tem porquê, né? Afetar o diffuse e assim por diante. Esqueçam, tá? Tudo isso daqui, deixa o padrão para ele gerar sombra, afetar as cores, afetar o especular. Essa parte aqui a gente mexe. Use Light Shape, né, que seria. Aqui ele tá só sombras. A gente vai deixar sempre aqui, For Illumination and esse S que aparece aí é de Shadows, tá? De sombra. Pra gente utilizar ele para iluminação e sombras. Então ligou ele aqui, ok. Isso tudo aqui, observem que nem, né, fica ligado. Subdivs dele não precisa mexer, pode deixar no 8, seguindo aquelas configurações de render que a gente utiliza. Pode manter o 8 que a sombra fica belezinha, não tem erro. Color Mode seria o lance de cor e temperatura que a gente já viu na Very Light. Mesma coisa de cor, de temperatura. Eu vou fazer testes aqui para mostrar. E embaixo a gente tem as últimas coisas que é o que a gente vai utilizar bastante, que é o lance do valor da intensidade, Intensity Value, que por padrão, quando vem dessa luz, é 13.172 Power, né? LM, acho que é lumens, não sei. Então o que a gente vai fazer? A gente vai diminuir esse valor. Geralmente nessa escala que eu trabalho, que é o que a maioria das pessoas trabalham, valores para essa luz vão ser de 2.000 a 5.000, mais ou menos, tá? Eu vou colocar aqui 3.000. Vou apagar o restante. E eu vou dar um outro render aqui para ver o que aconteceu agora. Então a gente já começa, né, a ter, vamos supor, se eu colocar 5. A gente já tem a iluminação do ambiente. Observa o arco aqui na parede. Esse arco está aqui e não focado lá na parede, por quê? Porque a nossa luz, a posição dela está aqui. Se você quiser o efeito na parede, o que a gente tem que fazer? A gente tem que levar essa luz próxima à parede. E aí eu vou mostrar alguns detalhes. Antes disso, ó, iluminação geral, então vocês podem utilizar a IES, tipo uma em cada luminária, né? Vamos supor que a gente tivesse vários spots embutidos aqui. Essa é a luminária que vocês vão utilizar. E aí, o arquivo IES não tem como eu falar qual que vocês vão utilizar, né? Tem que fazer teste, tem que ver qual é realmente a lâmpada, às vezes, para usar o arquivo certo, e assim por diante. Eu vou chegar ela próxima agora lá à parede. Lembra, antes de selecionar, que a gente tem que pegar os dois pontos dela, tá? Tanto o target, quanto a luz mesmo aqui em cima. E eu vou pôr ela aqui no meio. Próximo, ó, tá bem próximo da parede. Vamos ver o que vai acontecer com ela próxima da parede. Ó. Observa que fica extremamente forte. Se eu for para frente um pouquinho, a gente vai observar o que? Que o nosso foco vai baixar e que ela vai perdendo a intensidade dela, né, lá na parede. Então, aí eu... né, às vezes a gente fica naquela, né? Pô, mas eu quero que ela comece lá em cima, né? Tipo, por exemplo, aí para ela começar aqui em cima, né? Na realidade elas não começam lá em cima o arco, né? Começa um pouquinho mais para baixo mesmo. Mas, por exemplo, se eu quisesse que começasse nessa altura meu arco, só que está extremamente forte a luz, o que a gente tem que fazer? Diminuir a intensidade da luz. Então, tipo, eu vou por 1000.
Só que ele vai diminuindo o foco também, tá? Mas é uma luz para efeito na parede, não é uma luz para iluminar o ambiente, né? Nesse caso aqui. Porque se a gente quiser ela bem próxima, ela tem que fazer isso, não tem outro jeito, né? Se a gente começa a aumentar a intensidade, ela vai começar a ficar muito forte. Aí a gente tem que fazer o quê? Puxar ela um pouquinho mais longe da parede para poder ver o efeito, né? E aí acaba que o arco começa a baixar um pouquinho, né? Então tem que ter uma relação mais ou menos entre a distância e a intensidade, tá? Essa é a outra dica que eu tenho para dar dela, que é a gente trabalhar a distância dela da parede, né? Aí aqui já tá legal. Agora eu tenho o foco bem marcado, tá próximo do teto, numa altura mais ou menos real, né, vamos dizer, e não tá tão forte. Ok, vou fazer o teste ali antes de eu trocar o foco, temperatura para vocês verem, ó. Mesma coisa, color, temperatura, 3500, a gente sabe que puxa pro laranja, então vai dar uma influenciada agora nas cores, ó. Ficou laranja. A gente sabe como resolver esse laranja daqui que eu já mostrei. A gente bota uma Ray Light aqui na parede da câmera, virado para lá, é branca, né? Uma luz de rebatimento, vamos dizer. Só que aqui a gente está sem nenhuma luz também, né? Se eu vou colocar uma Ray Light aqui na janela igual a gente colocou lá, vai ter o branco da cena e vai ter o amarelo só focado ali. Então aqui no caso, vou deixar azulado agora. Oh. Pera aí. Vou colocar 8,5. A gente deixa a cor só da luz aqui, né? E aí faz a compensação aqui dentro. Aqui eu estou trabalhando com temperatura, mas a gente pode também trabalhar com cor já direto se vocês quiserem, tá? Aqui a temperatura vai ficando mais suave, né? Mas basicamente seria isso, né? Então, tipo, a gente puxa o arquivo IES, vê a distância dela da parede para poder, né, trazer o desenho do arco corretamente, muda para For Illumination Shadows, vê se vai ter alguma temperatura, né, na luz, alguma coisa, alguma coloração, ou se ela vai ser branca, e depois regula a intensidade aqui, né? Não tem segredo, não tem mais o que mexer. Fora isso, aí o que tem que mexer é vocês conhecerem os arquivos IES, né? Compensa vocês pegarem a biblioteca, por exemplo, fazer uma parede assim simplesinha, igual eu fiz aqui, testar os IES que vocês têm e ver, né? Faz uma tabelinha, né? Tipo, o 1, a iluminação focada, o 5, a iluminação aberta, arco na parede e tal. Faz alguma coisa para que facilite vocês a visualizar, né, o que é cada um dos IES. E aí, tipo, copia numa pasta só os que vocês mais usam, né? Ao invés de ter uma biblioteca de 500 IES, que às vezes vocês vão usar um ou dois, né, no máximo 5, vamos dizer, já joga para uma pastinha só o que vocês vão usar e guarda o resto para uma eventual, né, situação diferente. Mas é uma dica que eu dou para facilitar um pouquinho, até vocês encontrarem depois, né? Ok, mudei aqui para o outro arquivo IES para vocês verem a diferença agora. Esse arquivo ele faz iluminação focada. Observa que quando eu coloco o IES, automaticamente ele já muda o valor da intensidade para o que é do IES mesmo, tá? E aí depois eu vou aumentar. Geralmente os IES nessa escala trabalham sempre naquele mesmo valor. Então, ó, observa agora que o foco é diferente, né, e que a iluminação é focada. Vou colocar ele. Eu vou puxar isso aqui para cá para vocês poderem ver melhor. Esse IES já não tem iluminação tão aberta quanto o outro, ele tem a iluminação mais para foco. Se eu voltar o tipote aqui, por exemplo, e colocar ele em cima,
Ele foca bem a iluminação em cima. Já o outro arquivo, o 5, ele faz um pouquinho diferente, né? Eu vou colocar um do lado do outro agora, vou esconder essa. Vou deixar esse com um aqui. Vou copiar essa luz, tá? Como copy, né? Para ela não ter a mesma propriedade. E vou mudar o IS aqui para 5. 2000 aqui. Vamos colocar a cor desse daqui, por exemplo, para um azul, para vocês poderem ver a diferença em cada um deles. Então aqui a gente observa, né, como o 5 influencia, né, como é o arco dele, como o 1 influencia, né, como que é o desenho dele, né? Observa que ele dá o foco aqui embaixo, ele fica até mais forte, né? Vou diminuir um pouquinho aqui. Já o 5 ele não dá essa iluminação tão focada aqui embaixo como o arquivo 1 dá. Então essas são as principais diferenças entre os dois, né? O 1 aqui às vezes eu posso até chegar mais próximo da parede, né, para forçar que o foco dele não é tão forte às vezes quanto o do 5, né? Então a gente pode chegar ele um pouquinho mais próximo da parede, mas nada também colado, né, senão fica muito forte. Então isso daí seria a iluminação com Averray ES. É bem tranquilo de fazer, é só vocês terem, né, em mente os arquivos de ES que vocês têm, o que cada um deles faz, como é a iluminação de cada um, e posicionar as luzes de acordo com os spots que vocês tiverem na cena, trabalhar a intensidade, temperatura, esse tipo de coisa. Não tem segredo, é um negócio bem simples, bem tranquilo de trabalhar. Tá joia? Então vamos estudar, né? Vamos aprimorar agora um pouquinho mais a parte de iluminação com esse tipo de luz. Dá uma mexida, vê se tem alguma dúvida, né? Dá uma olhadinha aí, talvez em arquivos que vocês já tenham. Tenta fazer uma iluminação misturando a Averray Light com a IES para ver o que dá. E aí a gente vai se falando para tirar as dúvidas, tá ok? Então, bons estudos, até a próxima aula. Tchau!